Boa noite a todos novamente, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir nesse momento que Jesus nos inspire na noite de hoje, nas reflexões, que realmente o nosso coração possa sintonizar o amparo amoroso que a equipe de Jesus, que já se encontra nesse ambiente de oração, possa nos auxiliar e nos atender. Que a nossa mente possa se conectar com a mente de Cristo. Que realmente nós possamos receber da espiritualidade amorosa tudo aquilo que eles têm para nos oferecer. A sua companhia, o seu amparo, as intuições, que eles sempre estão nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva. Nós não estamos sozinhos. E quando a gente realmente compreende esse amor, quando a gente realmente sintoniza as mensagens de Jesus nos nossos corações, a gente realmente sente um conforto, um amparo muito grande. Mas para que possamos compreender todos os recursos que a espiritualidade superior, através do seu acolhimento, nos oferece, pedimos para o nosso anjo da guarda que nos auxilie, permitindo que a reflexão desta noite realmente possa visitar a nossa intimidade, para promover dentro de nós essa transformação espiritual da qual nós tanto necessitamos. Porque muitas vezes nós somos conhecedores de tudo aquilo que a gente precisa fazer para a nossa transformação física, do nosso dia a dia. Sabemos que nós precisamos nos cuidar com relação à nossa alimentação, praticar atividade física, para realmente a gente conservar o nosso corpo físico, mas e para a nossa vida espiritual, da qual ela faz parte. Nós precisamos da proteção espiritual também e nos acolher com Jesus nesse momento, para que a nossa mente seja conectada nos seus ensinamentos e assim os nossos pensamentos sempre vão ser elevados. Perante as situações da vida que nos surgem, quando a gente procura sintonizar com os ensinamentos de Cristo, nós realmente pensamos mais que uma vez antes de tomar algumas atitudes que talvez nos prejudicaria. E quando a gente lembra de Cristo, da sua paciência, da sua resignação, dos seus ensinamentos, nós temos que nos esforçarmos para realmente sermos parecidos com Ele. Porque Ele também não chegou na perfeição que chegou do nada. Foi um esforço, foi através de muitas e muitas existências, conquistando a cada vida que Ele tinha, a cada oportunidade, a perfeição, assim como nós. Estamos aqui, num aprendizado, numa escola, querendo passar de série. O passar de série é quando nós completamos essa existência, se preparamos para a próxima. Não existe milagre da doutrina espírita. Tudo aquilo que a gente vem buscar num ambiente de oração, numa casa de luz, não vai existir milagre. O que é que existe? Existe permissão da nossa parte. Por isso que quando a gente inicia, nós já pedimos para vocês, vamos nos permitir que a espiritualidade nos assiste e nos auxilie. Depois da permissão, vem o esforço para que novas situações aconteçam na nossa vida, aonde vai provocar a cura ou o nosso equilíbrio. Então vai existir sim o meu esforço, porque se eu não fizer nada para merecer tudo aquilo, não acontece. Então sempre precisamos permitir que a espiritualidade nos assista, se aproxime, mas nós também precisamos nos esforçarmos para isso.
O tema da palestra dessa noite do Evangelho é Cristo, nossa fortaleza. E para compreendermos essa afirmativa, vamos entender quem é Jesus. Mas eu quero trazer aqui o Jesus da forma de fortaleza para a nossa vida. Porque nós conhecemos Jesus de muitas maneiras, como as literaturas trazem, as obras espíritas, todas elas trazem o mesmo significado. Mas vamos nesse momento nos reportar àquele homem simples e singelo. Está se aproximando o final do ano, o Natal, aonde nós comemoramos o nascimento de Jesus. Lógico que a mídia deixa isso muito de lado para que se venda e se comercialize os presentes, os festejos, e o verdadeiro aniversariante muitas vezes fica esquecido. Mas nós devemos lembrar, Natal é onde comemoramos o nascimento desse grande homem. Então vamos lá. Hoje então vamos fazer o convite para buscar na história esse homem que viveu na Judéia, na Galileia, deixou orientações morais com o seu exemplo de vida. Nenhum homem esteve nessa terra com tantos ensinamentos morais como Cristo, porque ele vivenciava tudo aquilo que ele falava. Nós temos conhecimento das suas virtudes, de tudo aquilo que ele dizia. A gente sabe que ele falava sobre a paciência, sobre o perdão, sobre a compaixão, sobre a resignação, sobre a fé, sobre a esperança, vida futura e tantos ensinamentos que Cristo nos trouxe. Mas nós muitas vezes temos dificuldade de colocar em prática. A palavra paciência é uma das maiores dificuldades hoje do ser humano. E se vocês observar, a geração que está vindo está com mais dificuldade ainda. A galerinha nova que está vindo está mais agitada, mais imperativa, com menos paciência. Então, a nossa tarefa é árdua. Trazer essa paciência, trazer essa virtude para a vida das pessoas vai ser os próximos desafios da humanidade. Mas o convite nós vamos fazer. Então, essa grande figura da história humana, que dividiu a história entre o antes e o depois da sua vinda, da sua passagem pela terra, traz muito significado para nós. Então vamos lá. Jesus nasceu numa manjedoura, como todos sabemos, né? Numa família extremamente simples, mesmo sem conforto, com necessidades materiais, ele consegue transformar a vida numa conduta pacificadora, que tornaria um modelo para todos os cristãos ou não cristãos. Porque ele não deu exemplo só para o cristianismo. Nós temos o exemplo de Gandhi, que não era cristão. Gandhi era um líder espiritual da religião hindu, mas ele tinha Jesus como modelo e guia. Tanto é que uma das suas falas, ele dizia, se perder tudo e só ficar de Jesus o Sermão do Monte, nada se perdeu. Para você ver como ele trazia os ensinamentos de Jesus para a vida dele. E ele era um grande líder. A gente tem um grande respeito pela liderança espiritual dele. Então, Jesus também era modelo e guia para ele e provavelmente também era a fortaleza da vida dele. Jesus trazia um código moral particular, semi-igual, que nenhum de nós temos. Esse código moral que ele trazia era mando do Pai, do Criador. E ele conseguiu aplicar esse código moral no seu tempo.
Por quê? Vamos analisar e vamos lembrar a maneira como ele tratava as mulheres, os sofredores, os doentes, os excluídos, o respeito com que ele se dirigia aos poderosos da época, que não existia compreensão e nem respeito pelos diferentes. Todos nós sabemos que a época de Jesus era uma época dura, rude. As mulheres, elas nem se sentavam à mesa junto para as refeições. Quem trouxe isso foi Jesus, dizendo que não tinha diferença. Acolheu os doentes da forma digna, que eram os excluídos da sociedade. Lembramos muito bem das inúmeras histórias dos leprosos, né? Dos locais onde eram jogados, onde eram deixados, onde eram esquecidos. Jesus tratou todos com respeito, com dignidade. Ele não tinha diferença por ninguém, nem pelas autoridades e nem pelas pessoas simples da sua época. A força com que ele corrigia as pessoas era assim impressionante. Por quê? Ele não usava de violência, ele apontava o erro sem acusação, porque ele dava oportunidade de mudança. Essa é a forma que eu acredito que merece mais respeito da nossa parte por Cristo, porque ele tratou todas essas situações de uma forma amorosa, compreensiva, esclarecedora e sempre trazendo para nós a importância, fazendo com que nós entendêssemos a vida imortal do Espírito. Por isso que Cristo sempre colocava as oportunidades, elas não são só para essa existência, porque muitas vezes nós não temos nem tempo hábil nessa única vida para corrigirmos todas as nossas imperfeições. Muitas vezes nós temos que analisar a qual delas está me atrapalhando mais nessa existência e depositar uma energia maior nessa dificuldade. E as outras? Como disse Cristo, paciência. Outras existências virão e novas oportunidades vocês terão. Então essas são as razões que temos para realmente ter Jesus como modelo a ser seguido e na certeza que a sua mensagem de fé, de esperança, de compreensão realmente faz sentido para a nossa vida. Porque quando nós falamos em fé, mas fé no quê? Eu hoje tenho fé nos ensinamentos de Jesus, porque eu acredito fielmente que tudo aquilo que ele trouxe de exemplo, de modelo e que ele aplicou para a sociedade realmente faz sentido e realmente é compreensível. Para reforçar essa certeza que Cristo realmente promove dentro de nós o equilíbrio da nossa vida física e espiritual, nós vamos ver uma passagem do livro Pão Nosso de Chico Xavier, aonde ele traz as afirmativas que quando nós resolvemos ter Cristo em nossa existência, nós nos melhoramos. Vamos ver por quê. Com Jesus, ergue-se o homem. Com Jesus, nós se elevamos, nós se erguemos. Para quê? Para a vida espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, para sermos uma pessoa de bem, para ir ao encontro de Cristo. Então, nós se erguemos das trevas para a luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio
o amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição para a vida espiritual. Olha que bonita essa passagem do livro de Chico. E não é verdadeiro? Quando realmente nós temos Cristo em nossa vida, em nosso íntimo, nos nossos corações, porque uma coisa é eu conhecer Cristo, é eu admirar Cristo. Outro é eu tentar vivenciar os seus ensinamentos. E realmente nós nos melhoramos dessa maneira, como trouxe o livro. Quando o homem decide viver com Jesus, nossa vida se transforma. Temos a compreensão de olhar as nossas dificuldades, achar as respostas para elas, porque nenhuma dificuldade da qual nós passamos fica sem resposta. Quando não encontramos respostas nesta existência, nós sabemos que elas estão em vidas passadas. E é perfeito que isso aconteça, porque a lei de justiça vai acontecer de que maneira? Como eu falei antes, temos tempo de nos melhorarmos tudo aquilo que necessitamos em uma única existência? Da forma que vivemos, sempre atropelando as situações, sempre na correria, muitas vezes nos endividando ainda mais espiritualmente? De maneira nenhuma. Então, nós sempre vamos achar as respostas, olhar para as nossas dores e encontrar o consolo, mesmo com tantas situações desafiadoras da nossa vida. Muitas vezes, algumas situações que acontecem para nós ficamos desesperados. Nós ficamos nos lamentando, nós ficamos fazendo as perguntas, nos questionamos, por que eu, por que comigo, por que dessa maneira, por que agora? E muitas das respostas nem seria bom nós sabermos. O que é importante nós fazermos? Nós enfrentarmos as situações com resignação, com coragem, com fé, com esperança. Como dizia Chico, tudo passa. Muitas vezes, não da maneira que queremos, mas da maneira que é necessário para a nossa caminhada. Então, quando a gente realmente procura os propósitos de Jesus, as oportunidades surgirão. E daí a gente vai ver que valeu a pena a nossa persistência, a nossa coragem, o nosso enfrentamento dessas situações. Sempre o bem é a melhor opção, em todas as situações. Nós sempre vamos lembrar, Cristo já disse, nós não nascemos para errar e não nascemos para sofrer. O que acontece conosco são situações que ocorrem em nossa caminhada, mas isso não justifica que Cristo não nos ama, que Deus simplesmente escolheu eu para aquela situação. Nós sempre estamos aqui para o bem, para acertar, para o amor. E Jesus nos ama muito. Ele nunca nos abandona. Ele sempre estará ao nosso lado, sempre que nós procurarmos por Ele. Pedimos nas nossas orações íntimas, nas nossas preces, Senhor, nos dai força, coragem, resignação para enfrentar essa situação. É mais uma batalha, mas talvez essa batalha seja necessária para a minha caminhada, para a minha vida. Às vezes, situações que ocorrem hoje, nós não temos resposta,
mas não demora muito tempo, outras situações vão se apresentar e nós vamos entender porque naquele momento ocorreu tal situação conosco. E tem muitas coisas que nós não conseguimos mudar. Por quê? Porque nós fizemos uma programação reencarnatória antes de virmos aqui. Então, nós não temos certeza de tudo que a gente acordou com a espiritualidade para essa existência. Mas nós precisamos ter fé e coragem, que o nosso anjo da guarda está conosco nesta caminhada. E quando nós procuramos realmente seguir essa linha de Cristo, perseverar naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que é bom, e sempre vamos lembrar que o que é bom para muitos, não só para mim. Quando eu tomar decisões que só vai me favorecer ou que só vai promover o bem para mim, eu estou sendo egoísta. Não é dessa maneira. É aquilo que é bom para muitos, como diz, para todos. Mas nem sempre a gente consegue atingir a todos, mas a maioria. Aí sim, nós vamos realmente sentir no nosso coração o amor e o amparo de Jesus. Que possamos realmente ir ao encontro desse mestre que nos conforta, que nos alivia, que renasce dentro de nós a todo momento. Que realmente no mês que vem, onde nós estaremos comemorando com a nossa família, com aquelas pessoas que a gente acha importante na nossa vida, com as pessoas que a gente ama, que realmente nós possamos olhar para eles com o amor de Cristo, olhar para eles da forma que Cristo gostaríamos. E assim nós realmente trabalhar essa fraternidade, essa compaixão, essa gratidão pela nossa vida, pela nossa família, que escolhemos, que temos uma caminhada junto, mesmo que muitas vezes com conflitos familiares, mas às vezes aquele familiar é aquilo que eu estou trabalhando de perdão de uma existência passada, de uma dívida anterior. Então eu estou tendo oportunidade, mesmo com aquele familiar tão difícil, trabalhando o perdão que Jesus nos ensinou. Lembramos também que nós fazemos parte da criação de Deus, então nós somos colaboradores do Criador. Então, se nós estamos no planeta Terra, a responsabilidade de fazer com que isso aqui se melhore é nossa responsabilidade também, faz parte da nossa caminhada também. Então, eu espero que essa mensagem realmente toque o coração de vocês, que realmente procuramos Cristo da maneira que Ele deve ser procurado por todos nós, no nosso íntimo, e para que Ele realmente faça parte da nossa vida, da nossa caminhada. Então, obrigado pela paciência de todos, pela compreensão e com o amparo de Jesus que todos ficam na paz de Cristo.